Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast Vocação, aqui pela Rede Século XXI, aliás, YouTube da TV Século XXI. Queremos acolher você já de início, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós propomos aqui é justamente para que você tenha uma reflexão muito especial sobre algum tema que nós trazemos. E cada vez mais os temas que nós trazemos aqui no nosso podcast, ele vem mostrar uma realidade diferente de pessoas que se colocam sempre a serviço, de alguma maneira, da outra pessoa. E a gente sempre coloca aqui, comenta aqui, que uma das coisas muito especiais é quando nós vemos pessoas que tiveram a sua dignidade tirada, e aí essa pessoa, através de grandes projetos, ou de simples projetos, ou de pequenas iniciativas, elas têm essa dignidade restaurada. Tem coisa melhor, não é? Assim a pessoa se realiza naquilo que ela se propõe a fazer, naquilo que ela se propõe a ser. E hoje, como não poderia ser diferente, nós também vamos refletir sobre como uma pessoa, como um grupo, como uma instituição, pode de fato entrar na vida das pessoas, também em situação de vulnerabilidade, e ajudar essa pessoa a recriar a sua própria existência. Então eu tenho aqui uma convidada muitíssimo especial e que vai nos ajudar a refletir sobre este tema. E a gente vai adentrar um pouco mais nele daqui a pouquinho. Seja bem-vinda, Dona... Maria dos Anjos. Eu estou falando Dona, estranho falar Dona Maria dos Anjos. Não, é Maria dos Anjos. Seja bem-vinda, Maria. Maria dos Anjos, sim, padre. Você trabalha com onde especificamente? Eu trabalho no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, né? Uma entidade que desde 88 está atuando na questão dos direitos humanos, no resgate da pessoa humana, né? E é engraçado que quando a gente fala isso, a gente tem às vezes uma preocupação, às vezes tem pessoas que não compreendem, não entendem o projeto, né? Mas quando a gente olha o trabalho de vocês, que um trabalho que chega a tantas pessoas e tem ajudado tantas pessoas, a gente vê que de fato aquela pessoa precisava de que alguém desse a mão para ela, não é? Então, nesse Centro Gaspar Garcia, quais são os trabalhos que são desenvolvidos ali? Porque depois a gente vai entrar em alguns particulares, mas quais geralmente vocês trabalham? Então, nós trabalhamos com alguns projetos, né, e programa, que é o Moradia Digna, né, que é atuar com auxílio jurídico para as pessoas que têm problemas com moradia, e não podem pagar um advogado, fazer sua defesa. E não só o jurídico, mas sim um trabalho também educativo, né, que a gente leva a questão dos seus direitos, né? A gente fala direitos humanos, mas que direitos humanos são esses? E a gente leva isso para as pessoas. Também com a população em situação de rua e os catadores de papel e papelão, de material reciclável, né? Quando nasceu isso, era catadores, e hoje é material reciclável. Então, quer dizer, além dele resgatar o ser humano, ele também está fazendo o bem para o meio ambiente, não só para mas claro, para todos. Não é só um trabalho só, quer dizer, que não tem a ver só com aquela pessoa ali, mas também o planeta agradece, né? Agradece. Temos trabalhado, aliás, a igreja tem trabalhado muito isso, né? Nas campanhas da fraternidade, trabalhar esse resgate também da pessoa e da natureza como um todo. Agora, esse acesso jurídico que dá para essas pessoas de rua, por exemplo, né? Não só, mas essas pessoas de rua, quando procuram, nossa, é estranho, eu estou falando aqui de uma maneira tão feia, né? Eu estou falando essas pessoas de rua, não. Essas pessoas que estão numa situação de rua, não é? Que vivem numa situação de rua. E elas procuram os direitos humanos, qual é a primeira necessidade dela ali? Então, como existe o programa, a primeira necessidade é realmente essa questão de mudar, de sair, né? Como antigamente... Sair da rua, no caso. Sair da rua e sair da condições, às vezes, até de explorado. Porque quando foi criado lá atrás, eram os catadores que vinham com suas carroças. Só que eles recolhiam material e era explorado nesses ferro velho. Vendia o material dele, um preço lá embaixo. E lá se criou tinha uma associação dos catadores e eles vendiam
todos na associação Dividir Igual, quer dizer, tinha uma condições digna. Isso foi crescendo e veio e houve hoje, como se traz, eles procuram e também como tem um programa, um projeto com a prefeitura também, os equipamentos manda essas pessoas que já estão no albergue, manda para lá, ele vai passar por uma capacitação, quer dizer, ele vai conhecer, vai separar material reciclável e aprender esse processo, né? É um processo educativo também, né? Eu fico pensando que quando a pessoa se dispõe, né, por exemplo, a pessoa de rua, não é, no caso, pessoa em situação de rua, quando ela se dispõe a querer alguma coisa nova para a vida dela e procura vocês, é sinal de que, de fato, ela quer uma mudança, não é? Ela quer uma mudança, não só uma mudança de questão financeira, não, mas uma mudança de restaurar mesmo a sua dignidade. E quando elas vão para esse aprendizado em relação à questão da reciclagem, elas passam por todo o processo de conhecer como é feita essa reciclagem? Passa por esse processo, principalmente, ele passa por 6 meses vendo ali. É uns 6 meses que ele passa um processo não só de aprendizagem, como de uma reciclagem também de sua própria vida, né? Quer dizer, você vai resgatar também o ser humano que está presente ali, mas que estava como se ele tivesse esquecido como disso. se ele tivesse esquecido até próprio que ele era um ser humano. Ele vai resgatar isso também, o começo de tudo, né? E com sua dignidade, né? Então, isso traz para eles um conhecimento que muitos deles saem dessa situação. E conseguem sair mesmo. Conseguem sair, ela consegue buscar, dizer, eu sou capaz, eu sou capaz de voltar a estudar, de ter uma moradia, porque ele vai ter condições, ele vai buscar, mesmo que seja um quartinho alugado, ele vai, porque ele vai ter um endereço, ele vai estudar, ele vai, às vezes, ele sai dali, ele vai buscar um outro trabalho, às vezes, também. Né? Já teve casos de pessoas saírem hoje, cursar uma universidade e estar aí formado. Entendi. Mas sabe uma coisa que eu me lembro, e você deve lembrar também, quando eu estava na teologia, o Gilberto ele fazia, ele ia com os catadores, aliás, os catadores não, ele ia na parte da tarde, ali no centro de São Paulo, e ajudava as pessoas naquela separação do lixo, né? Porque os escritórios desciam com os lixos e ali, lixo de escritório, né? E aí, naquele momento, se separava. Então, o Gilberto ia, e eu ia lá também, e em alguns momentos eu fui junto para ajudar nesse processo e para conhecer o trabalho, não é? Que era feito. E a gente percebia uma certa discriminação mesmo das pessoas com aqueles que estavam ali recolhendo lixo, separando o material de escritório, que nem era especificamente material orgânico, não é? Uhum. E a gente via esse preconceito, essa discriminação. Você acha que hoje ainda existe isso? Olha, não tanto, não mais. Porque hoje mudou muito e hoje, assim, naquela época eram poucos que fazia esse trabalho. Hoje tem bem mais, né? Tem as cooperativas, tem os grandes centros por aí, até a prefeitura criou alguns, né? Hoje eles não saem mais com a carroça buscando esse material. Tem o caminhão, já tem os pontos de coletas, são prédios, universidade, às vezes faz parceria e o caminhão sai pegando nos pontos esse material e traz para eles, dentro do espaço da entidade, separar. Então, não tem tanto esse preconceito. De pegar a carroça de levar lá. Não. E é tanto que, assim, a questão do preconceito, que hoje a gente tem, principalmente lá no Gaspar Garcia, lá no programa Reviravolta, a gente tem uma boa quantidade de pessoas LGBT, né, que buscam. E estão muito contentes em sair, porque
São acolhidas, na verdade. São acolhidas muito bem e não tem essa separação. São todo mundo ali junto, aprendendo, Isso é muito bom, vivendo, e porque é uma questão do ser humano, né? É da dignidade, da independente de dignidade. qualquer coisa, não é? Agora, eu queria que você dissesse para a gente, porque, inclusive, quando a gente começou a abrir aqui o nosso podcast, é importante lembrar, né, que a Maria pertence a esse Centro de Direitos Humanos Gaspar Garcia, e este Centro de Direitos Humanos, ele faz vários trabalhos, né? E depois, claro, não dá para entrar em todos os trabalhos que são realizados ali, mas esse processo de reciclagem de uma chama-se reviravolta, não é? Chama-se reviravolta, é um processo de reciclagem que existe, e dali várias pessoas já conseguiram tantas coisas, como você disse, né, na vida delas, até mesmo o endereço, que às vezes, quando você vai a algum lugar comprar alguma coisa, qual que é o endereço, essas coisas todas, e aí entra o processo da dignidade da pessoa, né? Agora, como que começou isso, não é? Como que começou essa questão do processo da reciclagem? Isso começou em 1988, quando fundaram o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, e depois esse projeto que começou com os catadores, né, naquela época, que hoje não existe mais dessa maneira. Então, como que veio isso? Foi interesse de vocês? Vocês foram atrás? Como que surgiu essa possibilidade? Então, surgiu porque essa... você foi uma das fundadoras, não é? Então, eu venho porque eu fazia parte da pastoral da moradia na igreja, né? Dentro da igreja, Dentro né? da igreja. É um trabalho que nasceu ali, E né? foi um trabalho que nasceu foi pensado por agentes de pastorais. Foi juntado vários agentes pastorais e fundou o Centro Gaspar Garcia, porque vinha já um grupo que trabalhava com população de rua. Com o quê? Com sopa. Fazia um sopão debaixo do viaduto e distribuía sopão ali entre eles, tomava o sopão junto. E depois foi conhecendo, como se chamava antigamente, aqueles pontos onde tinha aquelas carroças com catadores. Primeiro se tinha uma casa, como você falou, uma casa lá no centro, né, que era lá na Rua Niuaque, que foi feita uma associação. Depois que o Gaspar Garcia é fundado, já é fundado com esse viés e com a questão da moradia. Então, foi crescendo isso, foi se aprimorando, foi se buscando solução, e até chegou a ter tinha duas cooperativas, que é Reviravolta, e juntou outras entidades também, e fundou uma outra, que era a Coopere Centro, que é um grande centro, né? Que essas pessoas, às vezes, passam por lá esses 6 meses e vai para a cooperativa, que a cooperativa hoje também, grande, onde eles vendem tudo, né? E divide também, e tem seus benefícios também dentro da cooperativa. É porque eles acabam não só percebendo a sua própria história, se reconhecendo na sociedade, e ao mesmo tempo financeiramente eles acabam não sendo mais explorados como eram, né, hoje, por exemplo, e acabam tendo um trabalho de, olha, eu posso conseguir ser alguém na vida, isso é fundamental, né? Quer dizer, um trabalho que começou lá atrás de maneira muito simples, né, e agora tem um trabalho grande, enfim. Agora, a questão da dificuldade lá no início, vocês tiveram dificuldades, porque assim, as pessoas que carregavam lá os seus papéis, selecionavam os seus papéis para vender para alguém, para o ferro velho e tal, essas pessoas, de certa forma, tinham que vender para o preço que eles queriam, não é? Vocês encontraram dificuldades com essas pessoas que faziam lá com as suas carroças, para apresentar para eles um projeto dizendo, olha, não precisa de você fazer isso, você tem uma outra possibilidade que te dá mais rentabilidade para que você possa sair dessa situação que você está. Teve dificuldade? Sim, tudo tem dificuldade. Você precisa se fazer acreditar, né? Então, você tem toda uma dificuldade de apresentar, mostrar e fazer a pessoa acreditar para entrar. Porque se aquele grupo acredita, um outro grupo muito mais fácil, eles mesmos, trazer os outros, porque ele acredita, ele está dentro daquele processo.
Então, ele vai fazer o demais, né? Trazer os outros, porque ele já está... Eles desacreditaram um pouco que no início que vocês não estavam com muita... É porque no início todo mundo fala assim, que interesse é isso? O que está por trás disso? Sempre desconfiam um pouco, desconfiam, né? né? Mas por que quer me ajudar, me né? ajudar sem tirar nada, sem cobrar nada. É. Então tem a desconfiança. Mas depois que ele conhece, que ele vê... Porque uma das coisas o interessante que eu sempre falo da entidade também, é que ela não faz para... Ela faz com. Aí tem uma diferença Tem muito uma grande. diferença muito Uma grande. diferença muito grande, né? Porque uma coisa é você ser assistencialista e você fazer a pessoa fazer o processo de crescimento pessoal. Então faz com. Não, é isso. Então, isso te dá. Porque aí você começa a acreditar em você como ser humano e como uma pessoa digna. E tem capacidade. Então, eu também posso fazer. Então, aí é que é o diferencial. Sabe uma coisa que eu acho interessante também? Assim, hoje em dia, na nossa sociedade, nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir as pessoas, né? E ali, a pessoa, por mais que no início lá houve essa desconfiança, mas por que essa pessoa quer me ajudar sem querer nada em troca, não é? Outros querendo me explorar e a pessoa oferecendo de graça, né? A gente... esmola, quando é muito grande, o santo desconfia. Mas aí pegam confiança, exatamente. Mas ali eu entendo que o fato de elas poderem ser ouvidas, né, por isso que você disse, não é para fazer para elas, né, para fazer com elas. Então elas são ouvidas nos seus desejos, nos seus anseios. E ela faz parte, né, de uma coordenação, de uma comissão. Não é só a entidade que vai lá e faz. Não, ele também faz parte, é escolhido, sempre tem eleição e tal. Então, por isso que é bem diferente. O fato de você chegar e dizer para a pessoa, olha, você também tem que fazer a sua parte. Não é? E nesse processo todo, né, como você disse, tem pessoas que já chegaram até a universidade, saindo desses projetos de reciclagem, justamente porque... não é porque cumpriram normas, mas porque fizeram todo o processo, né, de aprendizado e depois de até mesmo participando do projeto como um todo, até chegar onde chegaram na universidade. E como tem casos, tem casais que se conheceram, que vieram, estão na reciclagem até hoje, né? E os filhos puderam estudar e cursar uma universidade também. E os pais ainda estão lá? Os pais ainda estão lá, mas os filhos não seguiram. Os filhos tiveram condições, os pais, de estar na universidade. Tudo a partir da reciclagem. Então, é isso que é bonito, e a partir, né, da consciência também que ele teve pela reciclagem. Ele não se colocou, eu não sou um catador de lixo, né? Eu sou um reciclador ambiental, né, no caso. É outra consciência, É outra né, Maria? consciência. É outra eu coisa. faço bem para a humanidade. Eu não faço bem só para mim. Só para mim. Eu não estou reciclando só para mim, para o meu sustento, para a minha vida, mas sim dando destino para o universo. Olha, mas é tão bom, né? Porque é bem diferente, né? Bem diferente. É bem diferente você poder dizer que você, olha, eu não fico catando papel. Quer dizer, o gesto de fazer isso é uma coisa, não é? Agora, o que isso significa, né? Então, eu sou um reciclador. E não é nem a questão do mérito de dizer assim, o catador ele tem menos mérito. Não é isso. É o reciclador, de fato. É o reciclador. Você faz com que a natureza, de fato, seja considerada como um lugar, de fato, importante para se viver, não é? E aí você traz, hoje tem movimento dos catadores nacional. É nacional hoje, né? O que não tinha. Todos, né? Agora, Maria, eu queria saber de você o seguinte. Você está em São Paulo, né? Não é para mudar o assunto, mas para voltar nesse assunto mais antes. Você veio de onde?
Eu vim da Bahia. Da Bahia. Há 50 anos atrás. Há pouco tempo, não precisava. Há pouco tempo. Foi ontem, praticamente, não é? Agora, essa questão de... a cidade de onde mesmo? Cidade de Sapé-Açu. Sapé-Açu. Aí você veio de lá para tentar a vida em São Paulo? Vim de lá, como todo bom nordestino, né? Tentar a vida em São Paulo. E como que você conheceu ali o espaço dos direitos humanos? Como que foi esse processo que você se interessou? Porque, assim, quando você luta por uma coisa pessoal, por exemplo, eu quero ter uma vida melhor, não é? Mas você sabe, assim, mas eu não posso querer só para mim, né? E quem te conhece, como eu conheço, a gente sabe que você vai até o fim para que a pessoa consiga aquilo que ela tem que conseguir, nem que seja dizendo para a pessoa, ou você faz, ou você vai ficar sem. Então, assim, como que foi esse conhecimento do direito humano, dos direitos humanos? Como foi esse conhecimento? Como que você se inseriu nesse meio? Então, eu fazia parte, né, ia na igreja, comecei fazendo parte ali, simpatizando com um grupo de jovens. Depois eu me inseri na pastoral da moradia, lá na igreja. E aí... Mas isso em São Paulo, Em né? São Paulo. São Paulo. Em São Paulo, lá na nossa igreja, né? E aí, com o tempo, conhecia o pessoal da pastoral, tinha um seminarista na época também, envolvido, e um dia convidou, tem um grupo aí, tá pensando em montar um centro de direitos humanos, e ninguém entendia muito direito, o quê, para quê, direitos humanos. E aí foi fundado o Centro de Direitos Humanos, Centro Gaspar Garcia. E no princípio, como eu falei, ele vinha só com a questão da população em situação de uso, e principalmente os catadores e a moradia, Sim. porque principalmente no centro e ali naquela região, que a igreja também, tinha muito cortiço naquela época, tinha muito problema. E aí me convidaram para fazer parte também, porque foi um grupo de pessoas das pastorais que fundou o Centro Gaspar Garcia, convidou para ser sócia do Gaspar Garcia. Me apresentaram e eu gostei da ideia, porque queria mais saber, porque às vezes quando fala direitos humanos, muita gente torce o nariz, né? Fala direitos humanos. Porque pensa só numa área, né? Numa área, perdão. E não pensa direitos humanos no abrangente. Tudo. A moradia. Não é só moradia, né? E aí, assim. Aí eu fiquei ajudando, porque a gente unia o útil ao agradável. A gente ia fazer nossos encontros bíblicos, rezar terço, com moradores. A gente fazia muito trabalho embaixo da ponte com morador de rua e tudo, ia evangelizar, e também levava o nome do centro. Olha, se você precisar de alguma coisa, tem um centro aqui e tal. Foi trazendo as pessoas. Sim. E fazendo esse trabalho, acolhendo eles, e aqueles eram catadores. E aí eu fui me inserindo. Aí, com um tempo, eu passei a trabalhar dentro do Gaspar Garcia, né? E hoje eu trabalho há muitos anos dentro do Gaspar Garcia com essas temáticas. E é uma coisa assim que é apaixonante, né? Sim. Agora, como que era o trabalho que vocês faziam com a questão dos cortiços? Porque, assim, são pessoas que também vivem uma situação, viviam naquele tempo, quando se entrava, a igreja fazia um trabalho nesse sentido. Como que era chegar até essas pessoas, apresentar também um projeto diferente de vida, não é? Porque a gente sabe que é uma realidade que não é simples, não é tão fácil assim. E como que era esse processo, né, de chegar, fazia-se alguma reunião com eles, conversava antes, rezava? Como que era esse processo com essas pessoas numa situação tão difícil como as do cortiço, e que a gente sabia que precisava ser resgatado ali a vida e o sentido da vida para eles? Então, primeiro a gente chegava pela pastoral, a gente chegava com a evangelização, né? Com a reza, propriamente dita, né? Eles aceitavam bem bem reza, porque a grande maioria dos moradores de cortiço
vem do Nordeste. O Nordeste tem uma religiosidade muito grande. Então, a gente chegava e falava, ia no cortiço e dizia, a gente tinha alguém que a gente conhecia, pode rezar o terço? Pode rezar o terço, né? Na sua casa. Ah, no meu quartinho não cabe, mas não tem uma sala lá que você convida todo mundo, um espaço, num quintal, e a gente vai rezar o terço, vai fazer uma novena na sua casa? Ah, tem. Então, você ia, aí um já gostava, no próximo vai ser no meu, no outro no Eles meu. mesmos ali, Mesmos, né? Convidava. E nisso a gente colocava os nossos trabalhos, principalmente o Gaspar Garcia. Ó, se vocês precisarem, sofrerem algum abuso aqui, que viola seus direitos, a gente tem um centro de direitos humanos que pode te ajudar, que pode ver isso, ver aquilo. Então, naquela época, o que mais abusava? Era as contas de água e de luz, que era cobrado por cabeça e ninguém cobrava como deveria cobrar, era abusivamente. Então, a gente ajudava, chamava. E era muito difícil porque tinha os intermediários e até ameaçava a gente. Mas ameaçava de ameaçava expulsar, a vida até a vida mesmo. Já chegamos a ser ameaçados. Mas a gente nunca se calou, né? E nisso você ia ganhando confiança das pessoas e as pessoas vinham. E até hoje eles não vêm, vai lá no Direitos Humanos, vai lá no Centro Gaspar. Eles mesmos tomam essa iniciativa. Eles tomam essa iniciativa de ir. E hoje, assim, aí a gente vem fazendo trabalho, a questão jurídica e tudo, e não só trabalho jurídico, mas sim o trabalho educativo, o que é o direitos humanos. O que são os seus direitos humanos, porque as pessoas sabem que existe, mas têm medo de procurar. Ah, isso não existe para pobre. Existe, está lá, né? Você tem que fazer valer os seus direitos humanos. Por isso que a gente fala, nós não fazemos para eles, nós fazemos com eles. Tem alguma resistência? Porque assim, vamos supor, você tem um trabalho com a pessoa, você oferece modo de dizer, mas olha, nós precisamos trabalhar essa questão da moradia, mas você precisa cumprir determinadas regras, etc, etc. Há resistência das pessoas nisso, dizer assim, puxa vida, eu achei que fosse mais fácil e tal, e abandonam o projeto, ou pessoas que mantêm porque reconhecem que é direito delas? Não, tem pessoas que abandonam, porque tem aquelas pessoas que elas querem tudo para ontem. Ou não querem se envolver? Não querem, elas querem. E esse é um processo que a gente não faz. A gente quer que você, sabe, tome consciência daquilo, que você possa fazer, você possa lutar. Porque aquilo não pode ficar também você parado, porque daí você pode passar para frente aquilo, você pode ajudar outras pessoas também. Então, tem pessoas que desistem. E a gente fala, não, vamos em frente, que outro desiste, mas às vezes se arrepende também, fala, devia ter continuado. Volta. Pode voltar. Pode voltar. Agora, tem algum trabalho especificamente com a juventude? Porque a gente sempre olha assim pelos jovens, por exemplo, os que participam das nossas paróquias, das nossas comunidades. Tem tantos jovens que estão na situação assim, outros não, mas muitos que estão na situação até mesmo assim de insegurança em relação à sociedade como um todo, como que vai ser o futuro. Existe algum trabalho de preocupação com a juventude, de conscientização também? Existe, sim. Nós temos um projeto lá que chama Rolezinho, que é trabalhando também com jovens, principalmente o jovem que está dentro das ocupações, na moradia precária e tal. É um trabalho até bonito, começou com o Rolezinho, até essa questão que antes tinha aquela coisa do jovem fazer o rolezinho e conhecer a cidade, conhecer alguma coisa. Então, tem um grupo que trabalha com essa questão do jovem, porque realmente os jovens, ele precisa ser trabalhado, ele precisa conhecer, até para lutar, ainda mais o jovem que às vezes mora em ocupação, em moradia precária, ele é alvo muito fácil. A questão da droga? Da droga, da abordagem policial, da questão policial, às vezes a grande maioria negro e tudo. Então, isso também ajuda esses jovens.
E essa questão desse trabalho, ele é feito como, essa questão do rolezinho? Eles se encontram? Tem alguém dos direitos humanos lá que os assessora? Tem assessora, tem encontros, e esse encontro, eles têm passeio, eles têm palestra, eles têm várias É uma atividade cultural, na verdade. É uma atividade, mas que tem um viés na capacitação também para eles para o futuro, né? E eles conseguem um espaço não, uma superação de fato daquilo que eles estão vendo, os jovens, eles passam a se conectarem mais com os direitos humanos. Como que fica isso depois? Eu acho que passa sim, passa a se conectar com eles, porque eles também não têm eles buscam nas palestras, nas suas atividades culturais. Então, nisso eles já... Sabe uma coisa que eu queria saber sobre esse trabalho? Porque são várias coisas, várias frentes de trabalho, mas você tem um trabalho muito especial que é um trabalho de oferecer às pessoas, oferecer não, né? Estranho falar isso, mas das cestas básicas. Todo lugar faz isso, né? A maioria das pessoas, a maioria dos lugares faz essa questão das cestas básicas e tal. Há quantos anos você trabalha com isso? Não é assim, idade, mas não você é tem assim, trabalho né? Já tem quase 40, né? Porque eu tinha uma senhora lá que fazia esse trabalho, já faleceu, e achava muito bonito. E eu conversava muito com ela, a dona Margarida, mãe do Carlos. E naquela época eu vi ela fazendo e tal, ela falava, vem me ajudar, vem me ajudar. Aí eu ia assim de vez em quando. Aí depois ela ficou doente, começou. Aí 2 amigas assumiu, aí, vem, eu comecei a assumir. Mas só que eu sou aquela que eu fico inquieta com certas coisas, né? Eu dar cesta só por dar, né? Fazer um trabalho, eu comecei a fazer um trabalho, né? Fazer um trabalho certo, um cadastro, uma visita, uma vivência, ver realmente, saber quem, fazer visita, ter contato com as pessoas, né? Que não há só, ela não precisa só de mim, de chegar a minha figura, a figura do grupo, porque eu quero a cesta básica, eu quero saber tudo. Então ela vem com todos os seus problemas e a gente não posso fazer, eu não faço, mas eu posso direcionar ela para fazer. É tanto que eu já várias coisas já trouxe para fazer, trabalho manuais, isso aqui. Então, sempre trazendo alguma coisa para eles. E é um grupo, não é permanente, mas muito sim, mas eu acabei voltando até mais, dando prioridade para a questão do idoso. Porque a grande maioria lá são idosos, porque você começa a ver a situação do idoso, né? Um idoso que está lá, que recebe um salário mínimo, que às vezes tem que pagar um aluguel, tem que comprar um remédio. E o que ele precisa de verdade, às vezes pelo seu problema de saúde e tudo, é alimentação. E aí a alimentação fica a desejar. Então, essa questão do idoso, para mim, hoje é mais fundamental. Não é só para eles, mas eles é prioridade. Porque quando a questão do alimento, claro, as outras famílias também recebem, mas essa é a prioridade por causa da necessidade pessoal. Da necessidade pessoal. Que é maior. Agora, além disso, havia o trabalho, né, que precisa ser, que vocês faziam, que era a conscientização de que a cesta básica não era suficiente, porque a pessoa tinha que também oferecer não, mas ela tinha que fazer alguma coisa, até para despertar mesmo, de que ela tinha essa capacidade de desenvolver algum projeto, não é? Que era a Pastoral das Mulheres, ou o Grupo das Mulheres. Era o grupo. Que vinham, uma vez por mês retiravam as cestas, e depois elas faziam um trabalho ali. Era todos os outros, eram os 4 sábados do mês, a gente tinha, eu criei um projeto do Grupo de Mulheres, quem faz, ensina a quem quer aprender. Então, ali, eu sei bordar, a outra quer aprender a bordar, vai ensinar. Eu sei fazer o tricô, eu sei fazer o crochê. Então, era uma troca entre elas. Eu sei fazer pintura, pintar pano de prato.
Então, a gente fazia tudo aquilo. E a gente chegou até a fazer bazares com os produtos que elas mesmas desenvolviam. E nessa interação também era aquela troca de informações também. Ah, eu estou precisando sair do quarto que eu moro, onde tem um quarto. A outra lá no cortiço que eu moro tem. O outro ensinava, falava, olha, em tal lugar está doando queijo só para idoso. Dá todo sábado. O outro já ia, sabe, assim, uma troca de tudo, porque só dá a cesta por dar a cesta. E teve muita gente ensinar a fazer bolo, dizer, ó, você pode. Teve gente que aprendeu a fazer bolo, foi vender café na rua e chegar e dizer, olha, hoje eu não preciso mais da cesta. É diferente. E aí ensinar também que eu preciso hoje, uhum. aqueles que não é o idoso, eu preciso hoje, mas amanhã eu posso não estar precisando. Então eu não vou ficar pegando só por pegar. Uhum. A empresa que eu trabalho está me doando uma cesta. Tem o meu vizinho que está passando necessidade. Então, eu sempre desperto isso nas pessoas, que eu tenho que sempre olhar para o outro também. Uhum. Então, o que mais gratificante, que no dia que alguém chega e fala assim, Ana Maria, hoje eu vim pegar a última cesta, ou a minha última cesta vai ser mês que vem. Arrumei serviço, vão dar a cesta para passar para outro. Gente, isso eu já acho... a honestidade da pessoa, né? O respeito pelo trabalho. Nossa, eu acho assim, acontece aí, em um ano, já ganhamos, porque consegui despertar uma consciência que o outro também precisa de solidariedade com o outro, né? Mas isso é muito bom, porque a gente vê que a pessoa ali com a honestidade, com a integridade, não é? Se ela já tem a possibilidade de ter acesso, independente da maneira como seja pelo trabalho que conseguiu, mas eu acho muito mais interessante, não é muito mais, mas mais interessante é quando a pessoa ela consegue, através do trabalho que ela recebeu ali, da consciência daquilo que ela aprendeu, por exemplo, a questão do bolo, né? Ela começa a fazer bolo, vende bolo na rua, e que para alguns podem pensar assim, puxa, mas isso é tão pequeno, né? Mas com isto aquela pessoa consegue fazer outras coisas, alugar outro espaço para morar, uma coisa maior, e ter a possibilidade de ter a sua cesta básica, né? Assim, comprar aquilo que ela precisa ao longo do mês, até coisas além daquilo que a cesta básica oferecia, não é? Então isso não é só ser gratificante, isso é fundamental para um trabalho, a gente saber, esse trabalho ele não pode ser parado, ele tem que ser continuado. Como teve uma idosa que ela foi morar nos apartamentos, da locação social, e ela não tinha aposentadoria, não tinha nada. E ela aprendeu lá fazer pano de prato, e fazer a barrinha de crochê. Ela começou a fazer isso e ela vendia. Era com aquilo que ela pagava as contas dela de água, de luz. E ajudava em alguma coisa. Ela mesma fazia e vendia. Quando ela conseguiu aposentadoria, ela ficou 2 meses pegando. Depois ela chegou e falou para mim, hoje eu não vou precisar. Se um dia eu precisar, eu sei que eu posso bater na sua porta. Passa para outro. Isso é muito bom, né? Quando ela tem, aí ela não precisa, mas quando ela aparece, se tem alguém precisando, ela, Dona Maria, eu vim aqui porque tem uma pessoa que eu vi a situação dela, tá tão terrível, não dá para a senhora ajudar? Quer dizer... Aí, no caso, você tem que ir lá para conhecer essa realidade primeiro, Conheço, né? essa realidade, e aí a gente... Mas no primeiro momento a gente nem conhece a realidade. Quando a gente vê uma situação dessa, no primeiro momento você dá, depois você vai conhecer a realidade, porque a fome não espera. A fome não tem hora, né? Ela não espera. E se ela vem, é necessário que você ajude em primeiro lugar, não é? Mas é assim, eu digo que o dia mais feliz da minha vida é o dia da entrega, que você olha, entrega, e você olha e você vê cada olhar, assim, sabe, de felicidade. E você sabe que aquela família ou aquela pessoa vai ter aquele alimento. Pelo menos, se não tiver nada, tem um arroz e o feijão para comer. Pelo menos naquele mês, né? Porque eu já vi gente chegar e dizer assim, a senhora tem um pacote de fubá para me doar? Porque eu tenho sal.
Nossa, isso machuca demais. Isso dói fundo. E dizer assim, essa pessoa está com fome. Porque aí ela falou assim, eu tendo um pacote de fubá e não preciso tendo sal ou até mesmo açúcar, eu me alimento. Nossa, é muito simples para a gente que às vezes acha que precisa tanto. Quer dizer, é lógico que a pessoa precisa muito mais do que um pacote de fubá e sal, a gente sabe disso, né? Até pela questão da dignidade. Mas quando a gente vê uma situação como essa, isso basta até eu conseguir alguma outra coisa, isso basta porque eu estou com fome. Então, não tem como não mexer com a pessoa, né? Não tem como não te desestabilizar e dizer, puxa vida, será que eu não posso fazer mais do que isso, né? É que nem a primeira vez que eu fiz o almoço no final de ano, para as famílias da cesta, eu não sabia. Aí tinha uma senhora, quando terminou o almoço, na hora que foi entregar a cesta de Natal com as coisas para ela falou assim, muito obrigado. Eu tenho 80 anos, fiz essa semana, eu nunca, nem sentei num bar para almoçar fora. Poxa. E hoje eu tive esse banquete. Foi um presente de aniversário, está sendo um presente de Natal dos meus 80 anos. Nossa, aquilo me calou fundo. Porque eu fiquei imaginando quantas pessoas, uma noite de Natal, tem uma mesa farta, não dá a mínima importância, e uma pessoa com tão pouco ali, um almoço simples que a gente fez, mas foi com muito amor, com muito amor. E que não era só para ela, né? Que não era só para ela. E ela veio assim e chorando, falando isso. Eu nunca almocei fora, nunca sentei nem num bar para comer. É de desestruturar a pessoa, né? Nossa. Mas infelizmente são realidades que aconteceram, mas ainda bem que teve aquele momento em que ela pôde, né, naquele momento, se ver ali como alguém privilegiada, não é? Por esse almoço, por uma atitude de caridade, né? Isso é muito legal. Atitude de caridade de outras pessoas que fizeram com que aquilo acontecesse, o seu esforço de outras pessoas também. Eu acho que a gente precisa considerar isso, né? Quer dizer, aquilo que naquele momento tirou um pouco o seu chão, ao mesmo tempo te fez entender, puxa vida, quão bem essa pessoa recebe as coisas. Me deu mais força. Quão bem as pessoas recebem as coisas que vocês dão. Me deu mais força, me fez enxergar mais também lá na frente, abriu mais meu horizonte, né? Que às vezes você fica tímido em fazer alguma coisa por alguém. E você não tem que ter essa timidez, você tem que ir fazer. Por isso que eu falo, eu não tenho. Me pediu, eu não tenho, mas eu vou atrás e peço e dou. De alguma maneira aquela pessoa vai ter aquilo. Mas tem que ser assim, né? Tem que ter esse espírito de ousadia, não é? É isso. Maria, minha querida, o nosso tempo urge, infelizmente. Mas eu queria primeiro te agradecer, né, profundamente por você ter estado aqui, para a gente poder conversar, falar um pouco sobre essa questão das necessidades tão básicas do ser humano, não é? E que são criaturas amadas por Deus, escolhidas por Deus, preferidas por Deus. E você veio aqui falar na verdade foram várias coisas, né, que de fato resgatam um trabalho simples, honesto, verdadeiro, e que resgata não só a questão da moradia, não só a questão da reciclagem, mas a pessoa como um todo. Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, padre. Eu que agradeço, né, poder partilhar um pouco e também dizer para as pessoas que às vezes têm vontade de fazer alguma coisa para o próximo, faça. Tempo a gente arruma para fazer. Ideia, vem. É só pedir para o Espírito Santo que ele manda. Que bom. Obrigado, viu? Mais uma vez. E você que nos acompanhou, muito obrigado. Compartilhe, então, esse vídeo, aliás, essa temática é importante. Compartilhe isso, curta. Avise os seus amigos, avise os seus familiares, coloque nos seus grupos aí de WhatsApp. Manda para as pessoas e diga, olha, se a gente quer fazer o bem, há como e você pode fazer isso muito bem, com a graça, claro, e com a proteção de Deus. Então, olha, a gente se encontra no nosso próximo podcast, que Deus te abençoe. E, claro, faça o bem, como nós aprendemos hoje,
e a gente não precisa fazer mais nada, a não ser colocar a nossa vida, o nosso pensamento a serviço do outro. Grande abraço e até o próximo podcast.